Mir Jafar e a queda de Bengala. No século XVIII, a Companhia Britânica das Índias Orientais desejava controlar uma das regiões mais ricas do planeta. Bengala, na Índia, o governante local, Siraj-ud-Daulah, possuía um exército muito maior que o dos britânicos. Em uma batalha direta, os ingleses dificilmente venceriam. Foi então que entraram em cena as negociações secretas. Robert Clive convenceu Mir Jafar, um dos principais comandantes do exército bengalês, a trair seu próprio governante em troca da promessa de se tornar o novo líder da região. Na Batalha de Plassey, em 1757, Mir Jafar praticamente não movimentou suas tropas. Sem o apoio esperado, Siraj-ud-Daulah foi derrotado. Pouco tempo depois, foi capturado e executado. A recompensa veio rapidamente. Após a vitória britânica, Mir Jafar foi colocado no trono de Bengala e tornou-se oficialmente o novo governante da região. Mas o poder que imaginava conquistar nunca foi realmente seu. A Companhia Britânica das Índias Orientais passou a controlar as principais decisões políticas e econômicas de Bengala, enquanto Mir Jafar era tratado como um governante dependente dos interesses britânicos. Quando deixou de ser útil, os próprios ingleses o retiraram do poder e colocaram seu genro, Mir Qasim, em seu lugar. Alguns anos depois, após novos conflitos, os britânicos voltaram a colocar Mir Jafar no trono, mas apenas como uma figura simbólica, sem autonomia. Ele morreu em 1765, já doente, cercado por desconfiança e lembrado por muitos indianos como o homem que abriu as portas para quase 2 séculos de domínio britânico sobre a Índia. Guy Fawkes e a Conspiração da Pólvora. Em 1605, a Inglaterra vivia um período de forte tensão religiosa. Após a Reforma Protestante, muitos católicos passaram a sofrer perseguições e esperavam que o novo rei, Jaime I, fosse mais tolerante com sua fé. Mas isso nunca aconteceu. As restrições continuaram e um pequeno grupo de conspiradores concluiu que apenas uma ação extrema poderia mudar o rumo do país. O plano era simples, mas extremamente ousado: explodir o parlamento durante sua sessão de abertura, eliminando o rei Jaime I, membros da família real, nobres, juízes e praticamente toda a liderança política inglesa de uma só vez. Para isso, dezenas de barris de pólvora foram escondidos nos porões do edifício. Guy Fawkes ficou encarregado de permanecer no local e acender o pavio no momento certo. Mas poucos dias antes da explosão, uma carta anônima chegou às autoridades, alertando que algo estava prestes a acontecer. Os guardas revistaram os porões durante a madrugada e encontraram Guy Fawkes ao lado dos barris de pólvora. Após ser preso, ele foi torturado durante dias até revelar os nomes dos demais conspiradores. Todos acabaram executados. O atentado fracassou, mas transformou Guy Fawkes em uma das figuras mais conhecidas da história britânica. Até hoje, todo dia 5 de novembro é celebrado no Reino Unido, com fogueiras e fogos de artifício, lembrando a noite em que o parlamento quase foi destruído, Efialtes nas Termópilas. Em 480 a.C., o gigantesco Império Persa, comandado pelo rei Xerxes I, iniciou uma das maiores invasões da Grécia Antiga. Seu objetivo era simples: conquistar definitivamente as cidades-estado gregas e expandir ainda mais seu império. Para impedir esse avanço, uma pequena força liderada pelo rei espartano Leônidas ocupou o estreito desfiladeiro das Termópilas. A passagem era tão estreita que impedia os persas de usar toda a sua superioridade numérica, permitindo que os gregos resistissem por vários dias contra um exército muito maior. Parecia impossível romper aquela defesa. Foi então que surgiu Efialtes, um grego que conhecia muito bem a região. Movido pela promessa de recompensa, ele procurou Xerxes e revelou a existência de uma trilha escondida pelas montanhas, capaz de contornar completamente a posição dos espartanos. Durante a noite, milhares de soldados persas seguiram esse caminho secreto e cercaram os defensores gregos. Ao perceber que estavam encurralados, Leônidas dispensou grande parte do exército aliado e permaneceu lutando ao lado de seus 300 espartanos e de algumas centenas de aliados que decidiram ficar até o fim. Todos morreram em combate. Embora os persas tenham vencido a batalha, a resistência nas Termópilas tornou-se um dos maiores símbolos de coragem da história. Já Efialtes teve um destino muito diferente. A recompensa prometida praticamente nunca teve valor, pois pouco tempo depois, os persas começaram a perder espaço na Grécia.
seu nome passou a ser sinônimo de traidor e, segundo os relatos antigos, acabou sendo morto por outro grego alguns anos depois. Até hoje, na cultura grega, chamar alguém de Efialtes ainda pode significar chamá-lo de traidor. A queda dos Templários. Durante quase 2 séculos, os Cavaleiros Templários foram uma das organizações mais poderosas da Europa. Criados durante as Cruzadas para proteger os peregrinos cristãos na Terra Santa, eles rapidamente acumularam riquezas, fortalezas e enormes extensões de terra. Além disso, desenvolveram um sistema financeiro considerado revolucionário para a época, emprestando dinheiro a reis e nobres de toda a Europa. Entre os maiores devedores estava o rei Filipe IV da França. Endividado e interessado nas riquezas da ordem, ele decidiu eliminar seus credores. Em segredo, convenceu o Papa Clemente V a iniciar uma investigação contra os Templários. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, centenas de cavaleiros foram presos simultaneamente em toda a França. Eles foram acusados de heresia, idolatria, blasfêmia e diversos outros crimes. Sob tortura, muitos confessaram qualquer coisa para tentar sobreviver. O grão-mestre Jacques de Molay permaneceu preso durante anos. Em 1314, foi queimado vivo em Paris. Segundo a tradição, antes de morrer, teria lançado uma maldição contra o rei Filipe IV e contra o Papa Clemente V. Curiosamente, ambos morreram poucos meses depois, alimentando ainda mais as lendas envolvendo os Templários. Até hoje, muitos historiadores acreditam que todo o processo não passou de uma enorme conspiração para confiscar a fortuna da ordem. Francisco Pizarro e Atahualpa. Quando Francisco Pizarro chegou ao Império Inca, encontrou uma das civilizações mais ricas e organizadas das Américas. Naquele momento, porém, os Incas enfrentavam uma grave guerra civil entre os irmãos Atahualpa e Huáscar pela disputa do trono. Atahualpa havia acabado de vencer o conflito e acreditava que nenhum inimigo seria capaz de ameaçar seu império. Pizarro aproveitou exatamente esse momento de fragilidade. Convidou o imperador para uma reunião aparentemente pacífica na cidade de Cajamarca. Confiante, Atahualpa compareceu praticamente sem tropas de combate. Era exatamente o que os espanhóis esperavam. Assim que o encontro começou, soldados escondidos atacaram de surpresa, utilizando cavalos, espadas de aço e armas de fogo, tecnologias completamente desconhecidas pelos incas. Milhares de guerreiros morreram em poucas horas. Atahualpa foi capturado. Na esperança de recuperar sua liberdade, prometeu encher uma sala inteira de ouro e outras 2 de prata como resgate. Os espanhóis aceitaram. Durante meses, toneladas de ouro chegaram de todas as partes do império. Mesmo depois de receber uma das maiores fortunas da história, Pizarro decidiu executar Atahualpa em 1533. Sem seu imperador, o Império Inca entrou rapidamente em colapso. Benedict Arnold. Durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, Benedict Arnold era considerado um dos maiores heróis do exército americano. Participou de importantes batalhas, liderou tropas em momentos decisivos e chegou a ser gravemente ferido, defendendo a causa da independência. Mas, apesar de suas vitórias, Arnold acreditava que nunca recebia o reconhecimento que merecia. Além disso, enfrentava dificuldades financeiras e acumulava ressentimentos contra outros oficiais do exército. Aos poucos, começou a negociar secretamente com os britânicos. Seu plano era entregar a fortaleza de West Point, uma das posições militares mais importantes dos rebeldes, em troca de dinheiro e de um cargo no exército inglês. O acordo parecia perfeito, mas tudo desmoronou quando um mensageiro britânico foi capturado, carregando documentos secretos que revelavam toda a conspiração. Arnold conseguiu fugir poucos dias antes de ser preso. Passou o restante da guerra lutando ao lado dos britânicos. Depois do conflito, mudou-se para a Inglaterra,
onde jamais conquistou o respeito que esperava. Nos Estados Unidos, seu nome tornou-se praticamente sinônimo de traição. Brutus e Júlio César. Poucas traições ficaram tão famosas quanto aquela que aconteceu dentro do Senado romano. Após conquistar a Gália e vencer uma longa guerra civil, Júlio César tornou-se o homem mais poderoso de Roma. Recebeu o título de ditador perpétuo, despertando o medo de que acabasse com a república e se transformasse em rei. Diversos senadores passaram a conspirar contra ele. Entre eles estava Marco Júnior Bruto, alguém em quem César confiava profundamente. No dia 15 de março de 44 a.C., data conhecida como os Idos de Março, César entrou no Senado, sem imaginar que estava cercado pelos próprios aliados. De repente, os conspiradores sacaram suas adagas. Foram dezenas de golpes em poucos segundos. Segundo a tradição, ao perceber que Bruto também participava do ataque, César teria pronunciado a famosa frase: "Até tu, Brutus". Mesmo que historiadores discutam se essas foram realmente suas últimas palavras, a cena tornou-se um dos momentos mais famosos da história. A ironia é que os conspiradores acreditavam estar salvando a República. Na prática, conseguiram exatamente o contrário. O assassinato provocou novas guerras civis e abriu caminho para a ascensão de Otaviano, que se tornaria o imperador Augusto, dando início ao Império Romano. A traição contra William Wallace. No final do século XIII, a Escócia lutava para preservar sua independência diante do avanço inglês. Foi nesse cenário que surgiu William Wallace. Após liderar diversas revoltas e conquistar uma impressionante vitória na Batalha da Ponte de Stirling, Wallace tornou-se o principal símbolo da resistência escocesa. Sua fama espalhou-se rapidamente por todo o reino, mas nem todos os nobres apoiavam sua luta. Alguns preferiam negociar com o rei Eduardo I da Inglaterra para preservar seus próprios privilégios. Em 1305, Wallace foi atraído para uma reunião, acreditando estar entre aliados. Na verdade, havia sido entregue aos ingleses por nobres escoceses. Levado para Londres, foi acusado de alta traição, mesmo afirmando que jamais poderia trair um rei ao qual nunca havia jurado lealdade. Foi condenado. Sua execução foi extremamente cruel. Wallace foi levado à forca e teve seu corpo cortado em praça pública. Partes de seu corpo foram espalhadas por diferentes cidades como forma de intimidar futuras rebeliões. O efeito, porém, foi exatamente o contrário. William Wallace transformou-se em um dos maiores heróis da história da Escócia e continua sendo lembrado até hoje como símbolo da luta pela liberdade. Boabdil entrega Granada. No final do século XV, restava apenas um grande reino muçulmano na Península Ibérica. Era Granada. Durante quase 800 anos, reinos cristãos e muçulmanos disputaram o controle da região em um conflito que ficou conhecido como Reconquista. Mas o maior problema de Granada não vinha apenas dos exércitos de Castela. O reino estava dividido. Boabdil disputava o poder com o próprio pai e também com seu tio, mergulhando Granada em uma guerra civil, justamente quando os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, fortaleciam seus exércitos. Em uma das batalhas, Boabdil foi capturado pelos cristãos. Para recuperar sua liberdade, aceitou negociar secretamente com seus inimigos. Enquanto sua própria família ainda resistia, Boabdil fez acordos que enfraqueceram Granada por dentro. Em 1492, sem condições de continuar lutando, entregou as chaves da cidade aos reis católicos. Com isso, terminou oficialmente o domínio islâmico na Península Ibérica. Conta a tradição que, ao deixar Granada, Boabdil olhou pela última vez para a cidade e começou a chorar. Sua mãe teria dito: "Chore como uma mulher aquilo que não soube defender como um homem." Judas Iscariotes e Jesus. Poucas traições ficaram tão conhecidas ao longo da história quanto a atribuída a Judas Iscariotes. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento, Judas fazia parte do grupo dos 12 discípulos que acompanhavam Jesus durante sua missão. Segundo esses relatos, ele aceitou entregar o paradeiro de Jesus às autoridades em troca de 30 moedas de prata. Na noite da última ceia, os evangelhos afirmam que Jesus avisou aos discípulos que seria traído por alguém do próprio grupo. Poucas horas depois, no jardim do Getsemane, Judas teria identificado Jesus aos soldados por meio de um beijo, permitindo que ele fosse preso sem resistência.
A partir desse momento, tiveram início os acontecimentos que, segundo a tradição cristã, culminaram no julgamento e na crucificação de Jesus. Ainda de acordo com os textos bíblicos, Judas arrependeu-se do que havia feito, devolveu as moedas que havia recebido e teve um fim trágico pouco tempo depois. Independentemente da crença de cada pessoa, essa é considerada uma das histórias de traição mais conhecidas da humanidade e exerce enorme influência sobre a cultura, a arte e a tradição religiosa há cerca de 2000 anos. Ao longo da história, impérios caíram, guerras começaram e milhões de vidas foram afetadas por decisões tomadas por poucas pessoas. Essas histórias mostram que muitas vezes o maior perigo não estava no campo de batalha, mas ao lado daqueles em quem os líderes mais confiavam, e talvez essa seja a maior lição deixada por todas essas traições. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima!